Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre os direitos da personalidade. Hoje a gente começa a falar das características em si dos direitos da personalidade. Então, primeiro a gente teve uma introdução com os aspectos mais relevantes, a gente falou umas coisas assim meio jogadas, mas que são coisas que eu entendi como relevantes para o exame de ordem, então assuntos polêmicos e introdutórios, que era importante que vocês tivessem conhecimento na preparação de vocês. Na última aula, o objetivo foi fazer uma introdução aos direitos da personalidade em seus aspectos mais práticos e relevantes. Então a gente falou de dois casos ali polêmicos, na verdade das duas últimas aulas, me corrigindo, a gente falou de dois assuntos lá que são bastante polêmicos e que podem incidir no seu exame de ordem. Então era importante vocês terem esse conhecimento mais geral, para que se alguma pergunta cair, vocês pelo menos já sabem por onde começar. Agora a gente começa a entrar numa parte mais técnica do assunto, falando das características em si que os direitos da personalidade possuem. Então, basicamente, a análise de hoje é sobre um dos artigos mais importantes do assunto, que é o artigo 11 do Código Civil. Vale acompanhar quem tem o código, mas na verdade a gente vai tratar muito com ele dessa vez, tá? Ele diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então veja aqui na lousa que eu destaquei 3 características que são importantes, né? A letra, mais uma vez, faço essa ressalva, tá, gente? Tá tudo no código, tá? Quem tiver aí acompanhe com o artigo 11, ou coloquem na tela o texto da lei para quem não tiver conseguido entender a lei. Mas basicamente com exceção dos casos previstos em lei, então esse aqui é o primeiro caso de destaque. Depois ela diz que esses direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis, é o segundo caso de destaque, e depois diz que não pode sofrer limitações voluntárias. Vamos falar sobre esses aspectos então, porque eles são bastante relevantes. O primeiro é exatamente o que vai tornar possível a regra ter as suas exceções, né? E ela diz como que essas exceções podem existir. O legislador, quando colocou a expressão com exceção dos casos previstos em leis, deixou uma janela aberta para a possibilidade de que outras leis digam quais serão os casos de exceção à aplicação dos direitos da personalidade. Então, esses direitos, eles, como a gente pode ver, apesar de muito importantes, eles podem sofrer exceções quando o legislador assim entender. E é óbvio que a nova lei, né, ou uma lei que admita exceções, ela também tem que estar, como toda lei, evidentemente, mas essa especialmente por versar sobre um assunto que tem plena e direta referência com o princípio da dignidade humana, tem que estar de acordo com essa visão constitucional, tá? Ademais, ele vai dizer outra característica, que é a sua intransmissibilidade e irrenunciabilidade. Então, a lei, quando faz isso, ela vai atribuir um grau de indisponibilidade desse direito, vejam, é o segundo item aqui que eu estou falando, vai atribuir um grau de indisponibilidade, ou seja, as pessoas não podem dispor desses direitos conforme a sua vontade. Elas estão submetidas à vontade do constituinte e do legislador na aplicação dessas normas. Então, a única, não veja, somando 1 mais 2, né, aqui, dessas duas características, a gente pode ver, portanto, que a única possibilidade de diminuição dos direitos da personalidade que são impostos pelo Código Civil é quando há o exercício da função típica do legislador, ou seja, somente uma lei é que pode restringir os direitos da personalidade, ok? Nunca a vontade de um particular. Em relação ao particular, portanto, né, já em conclusão, ela é indisponível. Mas o legislador, observando essa questão de interesses, etc., que eventualmente podem ser conflitantes, mas observando a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento constitucional,
ele pode impor atos de restrição voluntária a esses direitos da personalidade. Opa, então você vê que há um aparente conflito com o item 3, que diz que não pode sofrer o seu exercício limitação voluntária. Então, este ato de exceção do legislador, ele pode acontecer desde que observado certas características para que não seja conflitante com esse terceiro item. O primeiro, um ato de restrição, ele não pode ser genérico. Então, o legislador tem que ser específico em relação ao que ele está restringindo, né? E, evidentemente, daí a gente já vai extraindo suas motivações e compatibilidade com o ordenamento jurídico. Além disso, ele não pode ser permanente. A gente pode admitir uma restrição ao exercício dos direitos da personalidade desde que ele tenha um caráter temporário. E uma terceira hipótese é que ele não pode, em hipótese alguma, mesmo com o consentimento do titular, violar a dignidade deste. Então, mesmo que o titular consinta, não é possível que haja esta limitação em seu direito. Então, observadas essas três características, que se extraem do artigo 11, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia genérica. Além disso, existem algumas características que a gente extrai dos direitos da personalidade que são importantes de serem mencionados. O primeiro é que eles são absolutos e, por essa característica, eles são oponíveis em face de toda e qualquer pessoa, ou seja, erga omnes, em qualquer momento, eles são direitos amplamente considerados em razão dessa característica de... Bom, além disso, a segunda característica, essa tem divergência, é que muitos acreditam que esse direito ele é inato, ou seja, ele é decorrente do direito natural e não do direito positivado. Veja que para aquelas pessoas que consideram, né, da corrente positivista ou eventualmente amista, isso pode não ser uma verdade. Mas se o examinador perguntar uma característica, essa é uma delas. A segunda característica que merece destaque é que esses direitos eles são inatos. Sobre isso cabe uma ressalva. Lembra lá no início que a gente disse que os direitos da personalidade têm 3 correntes e que uma das correntes é justnaturalista, então, portanto, considera inato, mas existem outras 2. Pela segunda, com certeza não, que ela diz que os direitos da personalidade decorrem do sistema jurídico, então não são natos, não são naturais. E pela terceira corrente, a mista, isso pode ou não ser uma verdade. Por que é importante, então, dar esse conceito apesar dessa divergência? Porque isso pode ser objeto de questionamento pela banca da FGV, então você tem que estar preparado e tem que saber da existência dessa característica. Para a corrente justnaturalista, é um direito inato. Para a corrente positivista, não. E para a mista, depende do que elas vão considerar como um direito que decorre do direito natural. Além disso, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais. Ou seja, o conteúdo desses direitos não tem valor econômico. Quando o Código Civil protege o nome, o direito autoral, etc., 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 ele não está visando ali uma tutela patrimonial. Ah, mas então quer dizer que isso não tem relevância do ponto de vista econômico? Tem, porque eventualmente o sistema vai admitir que uma violação a esse direito seja indenizado materialmente, patrimonialmente. Então, não impede que uma eventual violação gere justamente esse dever de indenizar, de reparar, e aí essa reparação, essa indenização que vai ter esse cunho econômico. Além disso, esses direitos são vitalícios e intransmissíveis. O que a gente quer dizer com direito vitalício? É um direito que vem desde o início da vida jurídica até a extinção, né, a morte da pessoa. Então, esses direitos também são intransmissíveis. A gente vai ter a possibilidade de defesa de direitos, por exemplo, a imagem, etc., quando a pessoa morre, numa previsão específica que a gente vai ver depois no detalhe. Mas a regra é que como característica desses direitos, eles sejam intransmissíveis. Também é importante considerar essa característica, porque eventualmente o examinador vai cobrar de vocês. Além disso, são direitos imprescritíveis, ou seja, não há prazo extintivo para o seu exercício.
Esses direitos podem ser reclamados pelo seu titular a qualquer momento. Isso é muito importante. Então veja que o sistema vai capitular nas características que ele atribui aos direitos da personalidade uma série de ferramentas e de elementos que demonstram a sua importância, né? Então a gente não está falando mais em relações entre particulares meramente patrimoniais. A gente está falando em características que são muito importantes e que têm a ver com a própria existência digna de uma pessoa, que é um fundamento constitucional e por essa razão merece toda a observação. A gente vai entrar a partir da próxima aula já nos detalhes de como isso funciona, no porquê e nas espécies dos direitos em si. Fica aquele convite para que você compartilhe, divulgue, comente, se inscreva aqui no GTUSP e se eventualmente um colega também estiver se preparando para o exame de ordem, que você também faça essa ponte e apresente o curso a ele. É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.